do Evangelho de João, capítulo de número 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33. Depois você também, parafraseando esse versículo, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Eu gostaria de dar um tema para essa administração: vivendo acima do desânimo. João 16, verso 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora no livro de Jó, capítulo 4, verso 3, verso 4, verso 5, verso 3, diz assim: eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Verso 4, tuas palavras seguraram o que estava caído, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Verso 5, mas agora isso vem sobre ti, e te enfraqueces, e ela toca em ti, e te perturbas. Irmãos, sabemos que estamos vivendo na atualidade um momento muito complicado. Nunca houve em todo o tempo um alto índice de pessoas depressivas, pessoas com síndrome do pânico, crianças que são molestadas na sua própria casa, alto índice de divórcio, pessoas que saem de casa, e pessoas chegando no ápice da depressão e tendo surtos psicóticos. Nunca houve na atualidade o que está acontecendo nesses últimos dias. Pessoas depressivas, desanimadas, sem forças para sair de casa, com medo de sair de casa e totalmente procrastinada. Eu vejo isso praticamente todos os dias, aconselho pessoas, e de fato é isso que tem acontecido nesses últimos dias. O texto do livro de Jó, no capítulo de número 4, 3, 4, 5, vai falar que esses três amigos de Jó chegam para Jó e começaram a relatar a vida de Jó no início, antes dele ficar enfermo. Jó era um homem bondoso, ele era o mais próximo da sua região. Ele era aquele que fazia tzedaká diariamente, era um conselheiro, ajudava a muitos, era visto como a maior autoridade da região. Agora o Senhor coloca em testes, ele é aprovado, e chegam alguns até ele, eles disseram: Jó, caiu agora os pilares aonde ficavam os seus gados, e muitos foram mortos e outros foram saqueados, porque eles fugiram e foram saqueados. E depois chegou outro: olha, os seus funcionários passaram por um acidente, morreram agora, caiu, veio um vento. E outros: olha, saquearam a outra parte dos teus gados, tudo na mesma hora. Jó, entrou um vento na casa de um dos seus filhos, onde eles estavam reunidos ali, a casa caiu, a coluna caiu, e todos morreram, todos os filhos morreram. Ele recebe essa notícia, uma atrás da outra, de repente. E o texto vai dizer que ele rasga as suas vestes.
se prostra diante do Senhor e adora o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Obrigado, Deus. Tu és um Deus maravilhoso. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Ele adora o Senhor. E o inimigo chega diante de Deus. Deus diz: olha, está vendo meu servo Jó? Ele é fiel. Ele disse: deixa eu tocar nele, na pele dele, carne na carne. E o Senhor disse: olha, faça, mas não toque na alma dele. De repente veio uma enfermidade sobre Jó. Ele começou a coçar suas feridas com capos de telha. E veio uma úlcera que veio a partir da sola dos seus pés até o alto da sua cabeça. Ele ficou praticamente leproso, com feridas inflamadas pelo seu corpo, com dores insuportáveis nas suas articulações, seus ossos. E agora os seus amigos, que eram amigos, e se sentavam com ele para adorar, para exaltar, participar das festas, dos eventos, olharam a situação de Jó e disseram isso para Jó: eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas, tuas palavras seguraram o que estava caído, e tu fortaleceste os joelhos debilitados, mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces, e ela toca em ti e te perturbas. E durante 7 dias eles ficaram sentados ali com Jó, não deram uma palavra, olharam o sofrimento de Jó, apenas 7 dias, 7 noites, observando o quadro de Jó e vendo ele se definhar dia após dia. E o desânimo veio sobre a vida de Jó. O que fazer? O que falar diante desta situação? Desanimado, desfalecido. E todos nós, muitas vezes, nos sentimos assim, desanimados, por causa das lutas, por causa dos testes que somos muitas vezes testados pelo Senhor, por causa de alguma frustração devido a algo que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, uma empresa que se abriu e fechou, uma traição que veio. Isso faz a pessoa desanimar e ficar desfalecida. Jó ainda agora está nesse quadro de desânimo. E eu digo: crente desanima, crente chora, crente se deprime, crente sofre. Nós somos provados por Deus quando você observa a vida dos patriarcas e você vai ver uma caminhada de testes. Eles foram testados pelo Senhor, foram provados pelo Senhor e muitas vezes se tornaram desanimados. Quando você lê a Bíblia, você vai ver vários homens de Deus e profetas e patriarcas que ficaram desanimados por causa da vida, por causa da frustração da vida, porque muitas vezes não é aquilo que nós pensamos que é. Então, quando acontece aquilo que nós não projetamos, aí nos tornamos o quê? Desanimados e muitas vezes frustrados. Foram uma grande quantidade de homens que ficaram assim. E eu gostaria de começar com Davi. No livro de Salmo 39, você vai ver Davi falando que enquanto eu meditava, refletia no meu delito cometido e meus ossos apodreciam dentro de mim. No Salmo 51, ele chega em um nível de desânimo tão elevado e ele diz: retira de mim o teu espírito, ou torne-me da alegria da tua salvação. Lava-me com o teu esopo e eu serei puro. Purifica-me e serei purificado.
Ele queria ficar livre da culpa, do delito que estava em seus ombros. Ele estava sendo corroído por dentro. E você vê que Davi, ele estava desanimado por causa do pecado que ele cometeu com Betseba, por causa do pecado que ele cometeu assassinando Urias, o esposo de Betseba. E por causa desse delito, ele ficou tão desanimado que ele clamou ao Deus de Israel. Você vai ver no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, Deus falando com Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: ora, se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tão grande mal? Porque os midianitas estão assaltando toda a nossa terra e colocando um jugo sobre nós tão grande que estamos em miséria e fome. Gideão estava tomado por um desânimo tão cruel, que quando o anjo do Senhor disse para ele: não te enviei eu, vai na tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão disse: eu não posso, eu faço parte da menor tribo, e a menor família desta tribo é a minha, eu não tenho condições de fazer isso. Ele estava tomado por um desânimo. Ou seja, Gideão estava acabado. Ele estava tão frustrado, ele estava no chão devido ao desgaste da sua vida, da sua caminhada, do exílio que a sua família passou na mão dos midianitas. As provas, ela traz um desgaste emocional e muitas vezes espiritual, e nós não entendemos isso. Nós não compreendemos muitas vezes a mente de Deus. Eu posso relatar aqui também um grande profeta chamado profeta Elias. Você vai ver na carta Tiago relatando e elevando Elias como um grande profeta dos últimos dias. Mas você vai ver, quando você recorre no texto, você vai ver que ele diz: olha, ele era homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações que eu e você. E o texto vai dizer, no livro de 1 Reis 18, um texto que eu amo, gosto muito, me identifico muito com esse texto. Você vai ver que ele ouve a voz de Deus, no capítulo 16, no capítulo 17, ele sai de Samaria antes que libere uma palavra de juízo, porque o povo estava em apostasia, queria adorar a Deus e a Baal, estavam perdidos, corrompidos. O texto vai relatar o seguinte: que ele vai lá, deixa uma palavra, depois vem fome seca sobre Samaria, algo terrível veio sobre eles, por causa do pecado da idolatria. E ele passa por muitas tribulações, por muitas provações. Ele vai para uma casa de uma viúva que não tinha nada. E ele diz: olha, prepara um bolo, que você vai ver que o azeite não vai faltar, nem a farinha vai faltar na sua casa. Assim aconteceu, houve prosperidade, houve abundância de Deus. Mas agora o filho dessa mulher morre. E diz: Deus, te matar essa mulher por causa da minha vida. Elias já estava durante um período de desgaste. Ele estava desgastado. E Deus disse para ele: vai na tua força, meu filho. E ele sobe na casa, ele vai para o quarto da criança, se deita. Por 3 vezes ele clama a Deus para que a criança voltasse a viver. E na 3ª vez a criança volta à vida, mas ele teve que clamar, ele teve que suplicar, ele teve que orar durante horas, pedindo ao Senhor. Ele fez de tudo. O
O Senhor trouxe a vida dessa criança. E agora meu Deus volta agora para Samaria. E manda o povo subir no Monte Carmelo, que eu vou me revelar a eles. E assim aconteceu. Então houve um grande avivamento em Samaria. O nome do Senhor foi glorificado. O Senhor mandou fogo, consumiu o holocausto, a lenha, pequeno córrego em volta, tudo foi consumido, a água foi consumida, porque o nome do Senhor foi glorificado. Agora ele é usado para trazer juízo aos profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal, mais os 400 que sentavam à mesa de Adserá. E ele é usado como palavra de juízo. Então houve um grande avivamento. O nome do Senhor foi glorificado. Ele diz: olha, Acabe, arruma o teu carro, vai para casa, porque vem uma abundante chuva. Ele chega no ápice do seu ministério. Qual o motivo dele se tornar um homem desanimado, vivendo o ápice da grandeza do seu ministério? E agora ele ouve uma palavra de uma mulher chamada Jezabel. Ela diz: olha, pela manhã, assim como tu fizeste com eles, meus profetas, a tua cabeça vai estar numa bandeja. Ele ouve essa palavra e ele entra em desespero. Mas nós estamos falando de um homem que estava no auge espiritual, que foi usado por Deus por trazer um grande avivamento em Samaria no momento de crise. O povo adorou ao Deus de Israel. Mas por que isso aconteceu? Porque ele veio e ao decorrer dos dias o povo voltou aos seus ídolos. Foi um avivamento momentâneo. Não foi um verdadeiro retorno completo. Não, foi um momento momentâneo. Isso é muito comum em algumas igrejas, em alguns locais. Existe uma adoração momentânea. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu vi com os meus próprios olhos. E vejo até hoje pessoas que vão para ali, adoram, glorificam, dançam, choram, falam em línguas, mas quando acaba aquilo ali, volta a cometer as mesmas coisas. Não houve um retorno completo, porque aquele que tem um encontro com Deus, tudo há arrependimento e a mudança, e voltam com as mesmas práticas. Assim aconteceu naquele momento, e isso frustrou Elias, porque ele vê o povo voltando aos seus ídolos, voltando a cometer os mesmos pecados, e ele diz: pô, Deus, eu não sou maior que meus pais. E o texto vai dizer que ele deseja a morte. Ele praticamente larga a toalha e vai para o deserto. E chega no deserto, ele fica debaixo de um zilo, desejando morrer ali, tão desanimado, porque o desânimo traz procrastinação. A pessoa desanimada, ela não tem força para levantar, ela não tem força para caminhar, porque o desânimo deixa ela dessa forma, desanimada. E agora o anjo do Senhor vem, coloca uma botija de água, cantos de água do lado da cabeça dele, e coloca uma pedra fumegando com pão em cima, um pão quentinho, e o anjo diz: olha, come o pão, bebe da água, porque você vai caminhar por 40 dias. E ele caminha por 40 dias com aquele pão, com aquela água, com aquela provisão, mas vai para dentro de uma caverna, porque o desânimo ainda estava na sua mente e na sua alma, o deixando desfalecido. Desgastes da vida, decepções da vida, nos traz
esse desânimo nos deixa desanimados, sim. A ingratidão